Hoje, a solenidade da Imaculada Conceição. E onde marcamos também o segundo domingo do tempo do Advento. E o Evangelho de hoje começa dizendo, naquele tempo. E nós podemos dizer, neste tempo que nós estamos vivendo, de violência policial desmedida, de cada vez ficar mais desvendado os complôs, as mentiras, os que querem usar armas e venenos, onde percebemos a injustiça estrutural que marca a vida do nosso povo. É nesse tempo que nós temos que ter coragem de sonhar o sonho amoroso de Deus, que teima de ir pelo caminho do contrário. Esse texto do Evangelho é de uma beleza, mas ao mesmo tempo de uma subversão do entendimento e de uma forma de entender tudo ao contrário e perceber as impossibilidades e a esperança que nasce do impossível. Nós ouvimos no livro do Gênesis, quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Ele logo diz, eu estava com medo. Fiquei com medo. E o que o anjo diz para Maria? Não tenhas medo. O Adão é um homem covarde, ficou com medo. E a Maria é corajosa. E o anjo diz para ela, não tenhais medo. Jesus, essa esperança para nós, que o anjo transmite como mensageiro de Deus, não tenhais medo. Mas vamos ver por quê. Por que que o anjo diz para Maria não ter medo? O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que quer dizer Deus salva, foi enviado por Deus, ele é o mensageiro, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Imagine, o anjo de Deus vai na Galileia. Os outros anjos devem ter dito, não vai não, porque a Galileia é terra de pagão. Lá só tem gente que não presta. Aquele povo, e diz o Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores romanos, diz, na Galileia as crianças desde pequenas já são revoltosas. Então a Galileia tinha péssima fama. E o anjo vai lá, no lugar mais improvável, no lugar desconsiderado. Galileia não é lugar de gente boa. Era lá no norte, num lugar meio atrapalhado, meio estranho, e quando alguém queria xingar o outro, dizia, você é um galileu. São Paulo está cheio de galileu. A cidade era tão boa, de repente, infestou de galileu. Os galileus não têm boa fama. E o anjo vai justamente lá, na Galileia, a uma cidade chamada Nazaré. Não está nem no mapa, ninguém nem sabe onde é. É uma cidade que nunca é citada na Bíblia. De repente, o anjo vai na Galileia, na cidade de Nazaré. Quem começa a ler isso aqui e sabe o que está lendo, diz, que coisa estranha. Justo na Galileia, bem em Nazaré, ninguém nem sabe onde é. Lembram no Evangelho de João, quando Natanael diz, de Nazaré não deve sair coisa que preste? Pois é nessa cidade. Está vendo? Como é que Deus age a partir do inverso do que nós pensamos? Como os juízos de Deus são completamente diferentes, manda um arcanjo. Não é só um anjo, é um arcanjo, justamente na Galileia, em Nazaré.
E para quem? Para o governador, para o prefeito, para o presidente da Câmara, para o sacerdote da cidade? Não. Manda para uma virgem que está prometida em casamento e que se chama Maria. Maria era um nome também indesejado, porque a última Maria que se tinha notícia na Bíblia, a Miriam, era a irmã do Moisés, que queria o poder do Moisés, e por isso foi castigada com a lepra. Então ninguém mais punha o nome de Maria. De Miriam, era um nome feio, indesejado. A última que se tinha tido notícia há tanto tempo foi castigada por Deus. E essa, na cidade que ninguém sabe onde é, na região pior do país, e ainda ela está prometida em casamento e se chama Maria. Esse primeiro parágrafo do Evangelho está dizendo, vai dar ruim. Não vai, isso aí não deve ser coisa boa. E o noivo José estavam na primeira fase do casamento. Ela estava prometida, ainda não tinham consumado o casamento. Quer dizer, tudo impossível. A região, a cidade, o nome de Maria, ela sendo virgem, prometida em casamento. E o anjo entrou onde ela estava e diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Tanto que o texto diz aqui, Maria ficou perturbada com essas palavras, porque Maria deveria ter ficado alegre. Imagine, o anjo vem e diz, alegra-te, cheia de graça. Ela, ao invés de se alegrar, ficou o quê? Perturbada, porque ela mesma está percebendo, alguma coisa estranha tem nessa história. E esse anjo ainda ensina a Maria o nome que não era muito agradável, e diz para ela, não tenhas medo, tudo parece que vai dar errado, mas você vai ter um filho, e você vai pôr o nome no filho. O anjo ensinando a Maria a fazer o que as mulheres não podiam, porque quem dava o nome era o pai, não a mãe. E a mãe dava o nome do pai. Então, pela lógica da sociedade patriarcal, ela ia ter o filho, e o pai, se é o José, o filho tinha que chamar José. E o anjo diz, o nome vai ser Jesus. Que confusão, não é? Que insubordinação. Na região improvável, na cidade que ninguém sabe onde é, o nome de Maria ainda diz que ela vai ser mãe, e que ela que vai pôr o nome no filho, e que o filho vai chamar Jesus. Por isso que ela ficou perturbada. É muita informação. E todas essas informações atrapalhadas, estranhas. E o anjo diz, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. O anjo não diz para Maria, você encontrou mérito, mas encontrou graça. Por isso que tu és cheia de graça. Encontrou graça. Terás um filho, e ele vai se chamar Jesus. E diz, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E olha só o que diz o anjo. O anjo Gabriel não é para amador não, viu? Para entender o anjo Gabriel, ó. Ele reinará para sempre, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele não vai transferir, ele vai dar, quer dizer, vai tirar o trono do Davi e vai dar para ele. É que a gente lê e não percebe isso. Vai dar, para ele dar, ele tem que tirar. Se o trono era do Davi,
ele vai tirar do Davi e vai dar para Jesus. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. É muita informação para uma Maria só. E a Maria leva um susto, por isso que ela fica perturbada e ela pergunta. A pergunta principal ela faz: mas como que vai acontecer isso? Se eu sou virgem? Se eu não moro com meu marido? Se o casamento não foi consumado? Como que vai acontecer isso? A Maria morava num lugar desprestigiado, numa cidade desconhecida, tinha esse nome que não era um nome muito agradável na época, mas ó, a cabeça dela funciona, hein? Ela pergunta: como é que vai acontecer isso? E o anjo vai dizer para ela: a nova criação, o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha que é muita informação em poucos versículos, do 26 ao 36. Quantas informações que precisam ser processadas, entendidas. E aí o final vai dizer, para ninguém ficar com questionamento, e diz: sabe a Isabel, tua parenta, aquela bem velhinha, que é estéril, sabe? Ela está grávida. E ela já está de 6 meses. Imagine uma vizinha da nossa rua, com 80 anos, chega alguém e falar: sabe a Isabel, aquela que mora, está grávida. A primeira coisa que todo mundo vai olhar, a cara do marido dela, né, o Zacarias. O que será que ele fez? Como é que a Isabel está grávida? E o anjo vai dizer: porque para Deus nada é impossível. É isso que o Evangelho de hoje quer dizer para nós. Nós estamos carregando muitos pesos, ficamos atormentados, aturdidos, perturbados. E o arcanjo nos diz: não tenhais medo, para Deus nada é impossível. Por isso que nós estamos celebrando o Advento, por isso que nós vamos celebrar o Natal. Para Deus nada é impossível. Amar os pobres é impossível. Amar os mais difíceis é impossível. Perseverar no meio das tempestades é impossível. Caminhar no meio dos abismos é impossível. Mas para Deus não, nada é impossível. A mensagem para nós hoje é: aguentem firme, não desanimem, força e coragem, Jesus está conosco. Nós não seremos derrotados nem vencedores, seremos irmãos para sempre. Amém.